Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2 horas e 8 minutos, 2 e 8, 31 graus e 7 décimos a temperatura. Estamos de volta com Esportes em Desfile, a Pomedil. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz, a Pomedil, em Lajeado, BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas, RST 453, quilômetro 28, bairro Floresta Lajeado, 3748-0597, Rock Tratores é concessionário Budni. NET, assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Prata, vai até amanhã, são 72 horas de liquidação na Prata. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. A partir de agora também na TV Informativo, Neto nas filmagens, o Luca Lunardi na parte técnica, todos os dias às 6h30 da tarde o programa vai pro ar no canal 20 da NET. Uma informação aqui, praticamente todo o bairro Centro, além de outros pontos aí da cidade, Florestal, Moinhos. Boa parte aí da cidade está sem luz, sem energia elétrica. A AS Sul informa que ainda não sabe o motivo, mas já tem a sua equipe tentando solucionar esse problema. Boa parte aí da cidade está sem luz nesse momento, uma informação trazida aí pelo Departamento de Jornalismo, uma informação buscada junto à AS Sul. 2h09, 31,8 a temperatura, a umidade do ar 45%, que solaço aí fora. Quase 32 graus. Tá lindo, hein? A gente tá pegando. Inclusive, Inclusive, em Toulouse, me lembrei do hospital de Portugal lá. Opa. E aí? Todas as manhãs, às 11 da manhã, num dos maiores hospitais de Portugal, tinha no mínimo uns 10 óbitos na UTI. E aí chamava todo mundo, procurava e não tinha jeito, não tinha como achar o problema das pessoas morrerem na UTI do hospital lá em Portugal. E passado 30 dias, nós vamos ter que dar uma incerta aí, ver o que está acontecendo. Se posicionou um cara lá dentro da UTI, e todos os dias às 11 da manhã a faxineira entrava, tirava a tomada que liga os aparelhos e botava o do aspirador. Pronto. Descobriram o problema. Que barbaridade. Gente boa, mulher, né? Não, ela ia fazer o serviço dela. Espetacular. Pior Muito que ele do legal. eletricista, que entrar na UTI e dizer, vocês respirem um minuto que eu vou trocar o fusível. ainda bem que a Nira não tira a tomada aí pra nós sair do ar, né? Pois é. A pessoa, se ela entra aí pra... Mas já aconteceu, hein? É. Mas ontem em São Paulo... Tiraram também a tomada de alguém? Não, né? lá não tiraram, né? Mas veio a informação seguinte, que o Rio Grande do Sul era o estado com o maior calor ontem. Superando o Recife, Rio de Janeiro, superando aí o Nordeste. Uma das cidades com calor realmente muito forte. Não é fácil ser gaúcho, né? Aqui o inverno é terrível, o verão é terrível também, assim vai. É o estado dos extremos. E São né? Paulo muito agradável, Moisés. E na hora do jogo, tava uma temperatura... No segundo tempo caiu um pouquinho, mas estava perfeito. Olha, para se jogar futebol, para quem foi pro estádio acompanhar o jogo, se melhorasse ia estragar. Aliás, o Corinthians confirmou a melhor média de público do brasileiro. Só aumentou a média, né, Felipe? Eu fiquei muito surpreso com o público. O público ontem no Pacaembu foi de mais de 28 mil pagantes. É gente, hein? Uma renda de 739 mil, se não me falha a memória. E um time que até então está na zona intermediária, né? Sabe que se chegar em primeiro lugar, aí é a única coisa que vale, porque a partir de chegar em segundo, terceiro ou quarto não muda nada para o Corinthians, ele já está na Libertadores, pois é o atual campeão, e não vai alcançar a primeira colocação, mas isso é certo. Foi para ti que o Danilo declarou que está buscando as 5 primeiras posições para ver o que fazer depois, ou foi o Paulo André? Não, foi o Paulo André. Paulo André disse, né? Isso, essa é a ideia do Corinthians. Chegar lá entre os 5, e aí se dá para beliscar o primeiro lugar, beleza, se não dá, bom, se recua e vai para o Mundial. E o Fábio Santos também se manifestou. Um pouquinho diferente, mas com o mesmo objetivo, né? Então me impressionou a torcida do Corinthians, que ontem até enquanto o jogo estava 0-0, não se manifestou muito. Mas quando fez 1-0, Moisés, olha, que festa da torcida do Corinthians. Joga junto, né? Joga junto até o final. Impressionante. Felipe, o Inter ficou em São Paulo?
Ficou. O Inter ficou. O Inter ficou. Porque tem a Portuguesa A domingo, Portuguesa né? já no domingo. Então já fica por lá, né? Vai, me parece, inclusive em algum dos momentos vai treinar no centro de treinamentos do próprio Corinthians, né? E depois vai ter a possibilidade de jogar já com a Portuguesa. Acho que não deu nenhum tipo de abatimento no grupo, né? Depois da derrota de ontem. Não, acho que é daquelas derrotas que acho que são normais. Eu tenho certeza que na quarta-feira, por exemplo, o Grêmio sentiu muito mais a derrota que os jogadores do Inter, né? Que até ontem declararam de que o Inter fez um bom jogo dentro das circunstâncias que vem enfrentando. Então, acho que não teve nenhum tipo de abatimento. Tanto é que era muito cordial lá na sala de imprensa depois. O Tite com o Fernandão, com os dirigentes do Internacional. Tava todo mundo muito tranquilo, assim, sem nenhum tipo de problema. O perigo do jogo contra a Portuguesa, gente, é o mesmo que passou o Grêmio agora no meio da semana? Aquele perigo do salto alto, hein? Da Portuguesa? Isso, Inter e Portuguesa. Da Portuguesa ter salto alto? Não, o Inter. Mas não tem motivo. Mas não mas tem motivo, né? O Inter vem de derrota. a obrigação é de vitória, né? E a Portuguesa E a não Portuguesa- perde e a- há 7 jogos. Então... Que nem o Corinthians ontem não perdeu. Eu acho que o Inter talvez não vai encontrar tantas dificuldades que o Grêmio encontrou. Porque a Portuguesa vai- A Portuguesa vai pro jogo, agora vai tentar ir para o jogo. E aí isso é tudo que o Inter precisa. Porque o jogo, a Portuguesa joga em casa. Se ela mudar um pouco, pode ser que não mude também, porque o técnico sabe o que tem na mão. né? E se mudar vai perder o jogo, viu, José? Eu acho que o técnico sabe o que tem na mão, mas eu não acredito no Internacional. Agora, o que vai ter no Internacional é aquela questão de saber se esse pessoal que está voltando aí não está desgastado, né? Porque se é jogo quarta e domingo cansa, o Damião jogou mais seguido do que quarta e domingo. O Neymar chegou ontem e resolveu os problemas todos do Santos, que não fazia gol em ninguém e que não ganhava. Era contra o Figueiredo, mas o Santos não ganhou nem do Atlético Goianiense em casa. E o Grêmio, Moisés, foi corneteado de uma maneira estrondosa ontem em São Paulo. A imprensa paulista tira praticamente o Grêmio da busca pelo título, porque isso é perder ponto. Até vou tentar me lembrar aqui como é que era a manifestação lá enquanto a gente conversava. Perder ponto para a Portuguesa, dentro dos objetivos que o Grêmio tinha dentro da competição, é não querer ser campeão brasileiro. Então, a grande maioria tirou o Grêmio da disputa do título. Acho exagerado e muito cedo para fazer isso. Mas, alguns colocaram de que Atlético não está fazendo isso, o Fluminense não está fazendo isso, estão até passando trabalho, mas não estão perdendo pontos jogando em casa. E que, para quem acompanhou o jogo do Fluminense, que sofreu, mas ganhou no final, para quem está acompanhando os jogos do Atlético Mineiro, que também não está ganhando com facilidade, a maioria dos jogos, de acordo com eles lá, e inclusive quando os paulistas foram jogar em Minas, é que o Atlético, ele está massacrando em alguns momentos os adversários. E o Grêmio não consegue fazer isso com os times pobres, tecnicamente. Esse era o assunto lá ontem, dentro dessa situação de que alguns colocavam de que o Inter, passando o Grêmio já não buscaria nem o Internacional mais. Eu acho, Felipe, que perder já é ruim, perder para a Portuguesa é péssimo. Agora isso aí eu acho que é um papo de paulista. Assim. Eu acho que nessa rodada achar que está fora. Inclusive, houve, por parte da própria imprensa gaúcha, um pouco de discórdia lá, né? Que foi normal, a gente argumentou de uma forma diferente, mas era aquele bate-papo em off, né? Aquelas coisas assim que funcionam assim, aí alguns já revidavam, dizendo, mas quem ganha do São Paulo não é, no Morumbi, não é cara de quem quer também ganhar o título. Então, teve toda essa situação, mas o que mais ficou muito claro, e é uma coisa que nós víamos falando aqui, né? Não é novidade para ninguém, que o Grêmio é muito lento quando tem algumas equipes que se fecham. O Grêmio parece pobre, tecnicamente, e não poderia, porque tecnicamente o Grêmio é muito bom. Felipe. Então é isso que não está conseguindo se entender. E exatamente por esse motivo aí o Luxemburgo não descarta mudar o time para o final de semana, né? O Fernando pode parar no banco de reservas e o Marquinhos pode entrar para o Grêmio ser um pouco mais ofensivo. Aliás, eu venho dizendo há horas que o Fernando tá mal, né? Contra a Portuguesa. Se ele usar esse critério com o Fernando, ele tem que usar com o Zé Roberto. Também. Mas o Zé tá jogando mais que o Fernando, né, já. Não sei se está jogando mais. Não está sendo substituído? Não sei se está jogando mais, Marcelo. Dentro das características de cada um,
Eu acho que o Zé Roberto tá Fernando fazendo é muito menos. fácil, né? Não, tudo bem. O Não. Zé Roberto não entra, não caminha para frente Isso. 5 metros. E já sei. Ele não erra passe, Zé E te Roberto. Dá diria- para os lados e o passe e da te frente. Aí diria, tem um já outro, sei. do lance e tal. Claro, ele tem 2, 3 lances de lucidez. Mas para quem foi contratado para resolver, só 2, 3 lances de lucidez é pouco. E eu te diria que ele é o principal problema do Grêmio, quando os jogos acontecem neste formato. Ele é muito lento. Ele é muito lento e tenta muito pouco. É. Porque em alguns momentos ele consegue fazer uma jogada rápida. Né? Então, eu acho que ele tenta pouco. O E é um jogo dos contra a problemas. Ponte Preta, por exemplo, tivesse sido qualquer um outro jogador, eu vou citar aí, por exemplo, tivesse sido o Marcelo Moreno, tivesse sido o André Lima, tivesse sido o Marquinhos, o Léo Gago, o próprio Fernando, no final do jogo com a bola para decidir, como teve o Zé Roberto, o assunto ia repercutir bem mais do que foi o Zé Roberto. O assunto com o Zé Roberto não repercutiu. Ele não teve a bola do jogo assim, não foi uma. Mas ele tem que fazer. Ele é um jogador diferente, tem que fazer. Não, e já sei, por mais que ele não seja o atacante, ele já poderia ter balançado a rede, né? não Porque fez. meio-campista tem que fazer gol. Ele não fez ainda. Também. Não fez. Aliás, não, ele arrisca muito pouco. Esse é o grande detalhe. Mas um dos problemas também é as laterais, né? Não tem Porque lateral. Esse é o grande os problema. times se fecham, e aí lógico que o Zé Roberto, Esse o é o grande Elano, os problema. atacantes vão ser marcados. Aí quem tem que aparecer? Os laterais. Aí não tem. Exatamente. É uma boa notícia, o Júlio César já voltou a treinar e ele pode ser daqui a pouco até uma opção para o Clássico Grenal. Daí o Grêmio tem um daqueles laterais esquerdos que ele considera titular, né? Ele pode jogar já o Clássico Grenal. Ele já está treinando com bola no Estádio Olímpico. Felipe, ontem lá em São Paulo, você falou alguma coisa sobre Leandro Damião, hein? Saída, continua no Internacional. Alguém deu algum tipo de declaração dirigente Olha, do Inter? não, eu acho que fica, viu, Moisés? Pois Pelo é. menos até o final do ano. Porque não apareceu mais nada de proposta. E né? não teve nenhum tipo de assunto. É interessante que no mercado paulista as coisas movimentam, né? Surgiu essa questão do próprio Ganso, de daqui a pouco, olha, o Grêmio parece que sondou, mas estaria, se sair do Santos, mais próximo do Inter. Então, E quem não sondou? São Paulo entrou na briga, Flamengo, todo mundo, Inter, né? Grêmio, Agora, Corinthians. o Leandro Damião não foi assunto, viu? Nem a própria direção não disse que não vê nenhum tipo de preocupação aí na perda desse jogador. Então tá. E o Grêmio contra o Figueira domingo, hein, gente? Se jogar o que jogou contra a Portuguesa, ganha, Moisés. Não seja assim. Não. Mas não jogou nada contra a Portuguesa? Mas tu tem que ver o Figueira. Tu precisa assistir o Figueira jogar. Tem que ver o Figueirense jogar. O Figueirense ontem perdeu três jogadores, 2 por cartão e 1 por lesão ainda. Quer dizer, o time do Figueira, olha, O Fred, que é, de Laje- é desesperador. o Fred aqui de Lajado é o zagueiro, né? Jogava no Juventude. Não é. Olha, o time do Figueira é limitado. Se jogar o que jogou, ganha o jogo. Agora, tá, em futebol, não. Estou falando, estamos projetando. Estamos projetando. Só que se o Grêmio jogar contra o que jogou contra a Portuguesa de novo, aí é brincadeira. Vai ter que jogar, vai jogar mais, é claro. Mas tem que atropelar o Figueira. Tem que atropelar o Figueira. Não tem nenhum tipo de explicação. Não tem nem desculpa de que não tem o Kleber, de que não tem. Até o Pará está fazendo falta já. Então, não tem desculpa. Porque o time do Figueirense é muito limitado. É muito limitado. Porque eu joguei em casa. Vai fazer uma retoma. Mas o Grêmio tem que começar a fazer em casa o que fazia em outras épocas. Quer dizer, não é o Grêmio tem que dar uma pressão, mas não é aquela pressão de bola aérea para dentro da área. O Grêmio tinha uma pressão, um sufoco, era uma coisa assim. Não, por quê? Porque um pisa na bola, vira as costas, toca para lá, começa de novo. Quer dizer, é muito burocrático o time do Grêmio em alguns momentos. Não, e aí oferece facilidade para o adversário. E já sei, por incrível que pareça, torcedor do Grêmio, alguns logicamente podem discordar, mas o Grêmio com a saída do Kleber vai ter mais velocidade. Agora, se vai ter mais qualidade, com certeza não. Mas o Leandro vai dar mais movimentação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que É outro que não entra na área. esse é um problema, né? É outro que não entra na área. Eu ainda acho que quarta, Felipe, talvez o Kleber tenha sido o jogador mais veloz do Grêmio. O que no pelo jogo. menos Pra tu ver procurou. como é que tava a coisa, né? Não? Pra tu ver como é que tava, porque foi quem mais lutou. Sem dúvida A nenhuma. escalação do Grêmio para domingo: Marcelo Groi, Edilson, Erley, Gilberto Silva e Anderson Pico, Fernando Souza, Zé Roberto e Elano, Leandro e Marcelo Moreno. E o Naldo, lá em São Paulo, é motivo de chacota, viu? É? É.
Eu acho que na esquerda vai jogar o Gabriel, mas essa. Bom, mas então em São Paulo o Grêmio tá cotado para a segunda divisão. Não, né? tá ruim a coisa lá. É isso aí. Tá feio. Porque o assunto veio lá porque o Corinthians tinha um interesse no Naldo antes dele vir pro Grêmio. E aí